Olá, olá, boas noites. Boa noite, pessoal. Sejam todos muito bem-vindos. Quero saber quem tá chegando para assistir nossa live. Venham, venham. Bom, para quem não me conhece, eu sou a Andrea, mais conhecida também como Andy. Esse é o Terapia na Mesa, um espaço onde a gente conversa sobre alimentação, sobre autocuidado, sobre autoconhecimento também. E hoje eu vou falar com o Dr. Eduardo, que é um psiquiatra e acupunturista também, e vai conversar aqui com a gente sobre saúde mental. Saúde mental e alimentação, que é um tema que tem ganhado cada vez mais espaço, até dentro do campo da nutrição, e o Dr. Eduardo também vai falar um pouquinho mais sobre isso. Quem quiser participar da live com perguntas, fique à vontade, quero que vocês todos possam aproveitar esse momento também. E quero aproveitar a oportunidade de avisar vocês que eu deixei uma caixinha de perguntas nos stories, então quem quiser, na verdade eu queria saber de vocês o que vocês querem ouvir das próximas lives, se tem algum tema que vocês gostariam de ouvir, algo mais aprofundado, enfim, quem quiser responder a caixinha tá lá, tá bom? Boa noite, André, boa noite, Lari. Eu vou chamar aqui o doutor para conversar com a gente. Deixa eu ver aqui. Deu. Oiê, boa noite, não tô te vendo. Eu também não estou me vendo. Você está me ouvindo? Eu tô ouvindo super bem. Ai, que estranho. Não sei por que não estou aparecendo. Será que Deixa eu ver. tá ao contrário? Seu vídeo? Peraí. Agora tá. Tá. Pronto. Pronto. Acabou. Resolvido. Aí. Tudo bom, Pronto. doutor? Boa Olá. noite. Tudo bem? E você? Como é que tá? Boa noite a todos. O pessoal que já está entrando aí, a Lari. Oi, Lari. Tudo bem? Lari é uma amiga minha, psicóloga, lá de São Paulo. Trabalhamos juntos. Seja bem-vinda, Lari. O Gui também. A Fernanda tá aqui com a gente A também. Fernanda. Muito bom, muito bom. Ótimo. Legal. O tema de hoje é bacana. É legal. Então, como diz o outro, vai dar muito pano pra manga. Ai, vai. Eu tenho até uma história. Tem, tem histórias pessoais para contar sobre isso, né? Não sei qual a vertente que você vai querer dar aí. A gente trocou um pouco de figurinha antes, né? Para pensar junto aqui qual o caminho. Tem vários caminhos possíveis, vários, todos muito legais. Surpreendentemente, desde a da visão ocidental, por incrível que pareça, o pessoal acordou para isso agora. E as visões orientais sejam as mais variadas possíveis. Tem uma história curiosa que é pessoal também, mas né, enfim, tem história essa live de hoje. Acho bem interessante. Não sei se uma vai ser suficiente, mas vamos lá. Se precisar, a gente marca mais, com certeza. Esse é um tema que eu tenho já pesquisado há alguns anos e que vai também contemplar meu TCC na faculdade, né, para terminar o curso de nutrição. E é muito interessante, porque, assim, isso é algo que, na verdade, os chineses já diziam, né, que existia uma super relação da alimentação com a nossa mente, até de que o alimento ajuda a formar a nossa mente. E a partir daquilo que a gente come, a gente também pode desenvolver emoções e sentimentos, sensações que, que vão fazer parte do nosso ser. Em contrapartida também, os gregos também já falavam um pouco dessa questão dos humores e o quanto a alimentação também influenciava no comportamento. E ao longo dos séculos isso foi sendo um pouquinho desfeito ou um pouquinho separado, né? E aí eu queria que você pudesse comentar, de repente, dentro do campo da psiquiatria ou até como profissional de acupuntura, o que você acha dessa relação, como que a gente pode viver melhor juntando esses dois temas. Vamos lá. Tem uma outra amiga psicóloga que entrou, a Ana, agora uma enfermeira, a Cíntia. Tem uma galera. Boa noite para todos.
Bom, eu acho que tem várias coisas interessantes, né? É engraçado como aqui no Ocidente, diferente das todas as culturas orientais, né? Elas pensam de outro jeito. E a gente até chegou a falar nisso já em outras lives, né? De onde se localiza a divindade, o divino, né? Isso marca uma coisa importante. Mas a gente tende a pensar aqui no Ocidente que as coisas é uma visão determinística, né? São via de mão única. A própria questão do DNA, hoje já se tem claro que é via de mão dupla, as questões epigenéticas. Né? Achava que o DNA determinava as coisas e que as coisas não podiam retroagir. Hoje a gente sabe que podem. Mas foi uma quebra de paradigma assim, monstruosa. As filosofias orientais, elas não têm essa certa hierarquia, as coisas se intercomunicam, se interrelacionam. Por que eu estou falando isso? Né? Porque a gente sempre tem aqui muito claro o quanto o comportamento interfere na alimentação. Né? Mas a gente não para pensar o quanto a alimentação interfere no comportamento. A gente, daqui para cá tá tudo certo, mas por que de lá para cá não? Né? Exatamente, perfeito. Na verdade, talvez o impacto seja muito maior daqui para lá, né, da alimentação para o comportamento, do que o comportamento para a alimentação. É meio óbvio que, né, dentro da psiquiatria, por exemplo, muito de obesidade tem a ver com ansiedade ou tentativa de preencher vazios emocionais e um monte de coisas. Na depressão você pode ter aumento de ingesta ou diminuição, perda de peso, tem um monte de coisa. E aí vou lançar a mão de uma máxima da Ayurveda, que, né, tenho olhado muito para esse lado, e uma das histórias pessoais tem a ver com isso. A gente é o que a gente come. Né? E aí a gente pensa, bom, legal, a gente é o que a gente come, lógico. Vou falar bem de um jeito bem materialista, né? No sentido físico da coisa, não no sentido venal da coisa. Lógico, os átomos que vão nos compor são os átomos que a gente coloca para dentro, as moléculas, as substâncias. É mais que isso, é bem mais que isso. A gente pode falar da energia, da vibração, de vários aspectos, várias camadas. A Cris. Oi, Cris, boa noite. É, Tem várias camadas que compõem isso, e todas elas são igualmente pertinentes e vão interferir. E nas visões orientais, eles trabalham com essa multidimensionalidade da realidade que nos permeia. A física hoje já mostra isso claramente. Embora na cultura geral isso não chegue até a cultura geral, né? Mas tem um outro jeito de falar, né? Não precisa se falar por exemplo, falar de carne, né? Que acho que é o exemplo mais gritante. Frutas, verduras e legumes também. Os hormônios que aquele bicho tem quando criado em estresse, por exemplo. Não precisa nem falar da energia. Não acredito em energia, tá bom. Mas e os hormônios? Né? Fora os antibióticos e um monte de coisa. Os hormônios que o bicho produz e os hormônios que são colocados nele. Se for falar de vegetais, legumes e outras hortaliças, os agrotóxicos e tantas outras coisas que estão colocadas ali. Então, quer dizer, tem uma influência brutal em todo o nosso comportamento, não só na nossa constituição física. Até porque, e isso de novo, né, essa divisão cartesiana do mente e cérebro, de novo, as correntes orientais olham como uma coisa só. Não são coisas separadas. Se as substâncias que a gente come vão fazer a nossa constituição material e a base da constituição emocional é a matéria que seja, não vamos nem discutir o que veio antes, né? O ovo ou a galinha, que dá uma bela discussão. Mas então vai interferir no nosso emocional, queira ou não queira. E aí eu vou contar a história interessante, né? Bom, eu tenho uma trajetória aí já há algum tempo, né, dentro
das medicinas complementares, era o nome há 20 anos atrás, agora mudou um pouco. E tive contato com uma colega minha lá de Campinas, nutróloga, e ela estudava a dieta do tipo de sangue. Antes da dieta Atkins virar a dieta Atkins, né, eu tive contato com ela por conta de estar nesse meio, mas ainda era restrição de carboidrato, ou dieta baseada em proteína, né? E tinha um amigo médico fazendo estudos para diabético. Antes disso se tornar... Isso foi cair no conhecimento geral 5 anos depois dessa história, né? Uhum. E essa minha colega, ela falava muito eu sendo psiquiatra, né? Eu já era psiquiatra na época, já estava formado. Ela falava, nossa, eu trato meus clientes com dieta. A dieta do tipo de sangue, no caso. Então, assim, isso estava muito claro Você já. ficou surpreso? Não, na época não. Eu sempre circulei nesse meio. A surpresa vem depois. Então, eu estou falando de como a corrente oriental ou a corrente alternativa, complementar, já olha isso desde sempre, porque não segmenta. Qual que é a história? O ano passado, eu mudei para São José, né, há uns 3 anos e meio agora, e aí, naturalmente, tem uma distância das pessoas, né, que estavam em São Paulo. E uma colega de faculdade falou, a gente precisa sentar, almoçar e tal, vamos fazer alguma coisa. E aí ela falou, depois de um tempo, já sei a oportunidade. Olha que coisa curiosa, né? Um almoço da indústria farmacêutica. Minha cara, né? Não é. Quem me conhece sabe que não é minha cara. Eu falei, tá bom, né? Vou almoçar de graça, sábado, um lugar bacana lá em São Paulo. Bater papo, tá tudo certo, vamos lá. Qual não foi minha surpresa quando eu cheguei e vi o tema da aula, que sempre tem uma aula, né? Que eles querem propagandear o produto deles. Qual era a aula? Você acredita? Aí veio a surpresa, eu fiquei. Falei, não acredito que eu estou vendo isso. A influência da alimentação nos transtornos psiquiátricos. Olha, Olha, uau. eu falei, eu não acredito que eu estou vendo isso acontecer. Porque eu achei que não fosse acontecer nunca. E no caso eles estavam falando, não, fantástico, assim, e não é, né? Mas eles estão olhando para isso, porque quer dizer, finalmente, coisas que eu já tinha visto há 20 anos, a indústria falando. Eu tinha visto pela corrente alternativa, né? Por andar por fora. Eu falei, mas isso é muito legal. E eles estavam falando da dieta inflamatória, né? Da dieta não, a dieta que inflama o intestino e a interferência que isso tem no comportamento e todos os estudos e falando de glutamato, né? Glutamina, né? Lactobacilos. Eu falei, tá, já sei tudo isso há muito tempo. Serotonina. Né, serotonina, né, a história do intestino ser um grande produtor de serotonina, aquela história do intestino ser o segundo cérebro, o cérebro desconhecido, tem vários nomes. Nossa, que bacana, eles estão começando a ver o organismo como um todo, finalmente. Isso é muito bom para todo mundo. E essa é uma história curiosa, né, que eu achei muito bacana, e a gente está aqui falando. Mas de conhecimentos que tem 5.000 anos, É. né, já bem estabelecido. Quem tem a ganhar com isso? Todo mundo. Todo mundo. E acho que isso é um dado muito importante, que, de novo, né, retomando o que a gente falou, acho que a semana passada, o quanto o ideal seria que as pessoas tivessem um ajuste fino dentro delas mesmas para perceber qual o alimento que elas querem comer. Estava até falando isso com outra colega da Ayurveda, que a Ayurveda, ela, como a medicina chinesa, como qualquer desses olhares mais tradicionais e holísticos, propõe um ajuste conforme as épocas do ano, conforme o horário do dia, do que se come, do que não se come.
do que se faz para adequar. Né? Você não vai comer coisa fria no inverno, nem coisa quente no verão. Não deveria ser assim. A gente faz o tempo todo. Muito menos fruta fora de época, que hoje a gente consegue ter, mas naquela época não existia. Isso não vai dar certo, está em desequilíbrio. Né? A gente sabe disso, é muito claro. Isso vai ter uma interferência, não só no corpo. Porque o corpo não é só o corpo. Ele tem várias dimensões, vários aspectos. Inclusive o psíquico, emocional, espiritual, que seja, mental, né? E tem vários nomes. Isso vai mudar. E isso normalmente não é percebido, mas as culturas orientais já percebem há muito tempo. E, e essa amiga também ela vai fazer um trabalho baseado nisso, até parecido com o seu, de ver a influência da alimentação no comportamento e como que se dá essa interrelação. E o que eu estava falando, né? Eu parei. Que a gente deveria ter esse ajuste fino de nós conseguirmos perceber o que é adequado para aquele momento ou não, para aquela hora do dia, para aquele dia, para como nós estamos naquele dia. Mas a gente perdeu, porque isso é super importante. Né? Enfim, é curioso, né? Mas vamos ver se as pessoas despertam para isso, né? Exatamente. O que você comentou acho que é muito importante, porque assim, dentro dos estudos na área da saúde hoje, se fala ainda muito pouco sobre o autoconhecimento, né? E dessa relação de você se perceber como você está falando. E o comportamento alimentar, ele exige autoconhecimento de alguma forma, para que a gente possa, além dos nossos hormônios, perceber realmente se a gente está saciado, se não, se quer comer mais, se de repente deveria comer mais ou não, né? E isso muitas vezes não é incentivado dentro do trabalho científico, vamos falar assim. Se fala muito pouco disso. Isso é um pouco perdido e aí é uma pena. Tomara que agora, com cada vez mais essas informações que a gente tem de saúde, da saúde mental, da relação com a alimentação, a gente consiga ter um incentivo em relação ao autoconhecimento, porque aí acho que as pessoas conseguem se perceber mais e se sentirem mais nutridas em vários níveis, né? Não só no nível da alimentação também, né? O pessoal que está É, assistindo tem perguntas. isso que eu estava vendo. Eu acho que meu filho está vendo. Oi, filho. Oi. Que a mãe dele entrou. É, assim, de novo, né, retomando, lembrar que alimento não é só aquilo que a gente come pela boca. É o como a gente se relaciona com o mundo. Tudo que a gente põe para dentro é alimento. As emoções, que de alguma forma é algo que dá para se discutir se a gente põe para dentro, se acontece dentro, mas é algo que reverbera. O que a gente vê, o que a gente ouve, o que a gente cheira, é o que a gente come, obviamente, é o que vai dar. É que a gente pensa muito na constituição só material, né? E uma outra história interessante, pessoal também, dentro desse processo, né? No ano passado, logo nesse almoço aí, isso foi interessante. Eu vivi um processo, né, no ano passado, que assim eu tive que rever justamente a questão alimentar, inclusive, né? Revi várias questões, né? Eu brinco, né, que a roupa que eu vestia não me servia mais naquela, não é a roupa assim, o que eu fazia de atividade física, de alimentação, né? Deu um desajuste, que foi Precisava de uma renovação. exato, não estava funcionando mais. Que é essa história, peraí. E o engraçado é que eu não estava conseguindo encontrar o ponto de ajuste, que foi quando com o Reiner eu, né, conheci o seu trabalho, né, falei, até peguei o contato, falei, meu, me passa o contato e tal, mas eu falei, olha, é algo que não está no meu repertório, ou seja, a medicina chinesa eu vou ter que buscar fora. Que foi a hora que eu olhei mais para a Índia, né, para a Ayurveda, porque aí depois foi entrar yoga, foi entrar outras coisas, né, outro universo.
E o engraçado, e isso hoje é muito nítido, né? Eu comecei a passar mal quando eu comia carne. Olha que coisa interessante. Olha. Passa mal. Simplesmente passa mal. Comia carne e passava mal. Papum. A Lari que tá vendo aí vai rir da minha cara, porque ela falava isso antes, eu, né? Sei lá, 10 anos atrás. E aí ali eu virei vegetariano, né? As pessoas perguntam, você é vegetariano? Eu estou vegetariano. Não sei se serei ou não. É dinâmico, né? Eu estou. Não estou comendo carne dentro dessa história. E olhando hoje, é engraçado isso. Lógico que eu estou fazendo várias coisas, mas é nítida a diferença de como, da mudança de como eu estou no mundo. Hoje eu me sinto uma pessoa muito mais tranquila do que naquela época. Naquela época eu era mais irrequieto, mais pavio curto, mais nervoso, mais irritado. E hoje eu sou muito mais tranquilo. O que que tem aí, né? E quando você olha a pirâmide alimentar da Índia, né, oriental, ela coloca a carne como uma coisa para comer muito raramente. Acho que isso tem a ver com vários, né? Tem a ver com vários fatores. Tem, né, a carne tem uma digestão mais difícil, ela pesa mais, a gente sabe, ela demanda mais do corpo. Tinha questões também de deficiência, enfim, aí eu tô falando chinês literalmente, né, para as pessoas que estão ouvindo. Foram tratadas ali com o Reiner. O Reiner, para quem não sabe, é um colega nosso acupunturista aqui de São José. É, e aí, a questão da carne, né? Você pode falar de vários tipos. Com certeza, a comida de hoje não foi a comida que o nosso organismo foi preparado para comer. A comida que a gente come hoje tem aí 100 anos. O nosso organismo tem, o humano, quantos mil anos? Então a gente não está adaptado para isso. A gente comia carne de caça. Para não falar, somos carnívoros, não somos carnívoros, onívoro, o que, que a gente é, e eu não vou entrar nessa história que é muito complicado. Mas com certeza a carne que a gente comia não é a carne que a gente come hoje. Que é uma carne completamente industrializada, cheia de hormônios, tanto colocados no bicho, quanto da própria criação dele. Eu fico pensando o que é comer, né, pensando nessa questão do humor mesmo, que eu vivi, né, que é a outra história pessoal, é a Lari aí. Acho que eu não lembrei de você, né, quando isso aconteceu comigo. É, e o bicho tá lá num baita estresse, uma situação de confinamento, um monte de bicho naquele matadouro, que é uma, né, naquela condição toda, a forma que eles são mortos. Eu fico pensando nos hormônios de estresse, cortisol, que são liberados ali, outros tantos, adrenalina e tal, um monte de coisa. E a gente come tudo isso. Não estou nem falando de energia. Para não falar, vai estar falando de energia e tal. Também dá para falar disso. E só vai piorar. Não vai melhorar. E é real, né? É real. Acreditando ou não, isso existe. Existe, né? Tá aí a física para mostrar que existe, né? Uhum. Energia e matéria são interconversíveis. Se você não acredita em energia, você não acredita em matéria. Mas ok, né? Como se fosse uma coisa passível de acreditar ou não. Mas e a gente come aquilo, bota tudo aquilo para dentro, aquilo vai ter um efeito no nosso humor, sim, na nossa mente, na nossa forma de estar no mundo. Falando uma outra coisa, né, uma outra brincadeira, que é dessa amiga que convidou para esse almoço, que ela foi numa consulta, né, de um terapeuta holístico e tal, ele brincando com ela, se você come coisa morta, como que você quer se sentir viva? Né? Né? Mas é uma fala que pra gente, faz a gente parar para pensar, porque a gente vai se alimentando e não vai se dando conta do que está colocando para dentro. E de que aquilo tem uma repercussão muito maior. A gente fragmenta as coisas
Porque a nossa visão é fragmentada, só que acontece tudo num espaço único. E assim como tudo isso acontece no espaço único aqui dentro, as coisas que você coloca para dentro são um pacote fechado com várias coisas ali dentro que vão se mesclar com o seu ser. Então tem, é inevitável, né, esse olhar, que foi o que aconteceu comigo, esse ajuste, né, eu fui fazendo. E hoje eu consigo ter uma noção das diferenças, das mudanças, de olhar olhar para a comida e perceber, ó, aqui vai mais legal, ali não vai, e sentir também como aquilo repercute. Só que isso é todo um trabalho, é todo um processo, é um jeito de estar no mundo, né? Tem que parar e mudar a velocidade. E aí falar, mas você ficou mais tranquilo porque você está fazendo outras coisas. Então, é tudo uma coisa só, né? Não são coisas separadas, uma coisa puxa a outra. É verdade. Muito bom. E a sua fala vai de encontro com o que todo mundo diz mesmo. Não é só você dizendo, mas todo mundo que se torna vegetariano ou que começa a evitar a carne, naturalmente a pessoa vai ficando mais pacífica, né? Não é só uma É pegada de impressionante. moda de não violência, porque se você já não tem essa intenção de morte, né, dentro do seu organismo, oriundo de um alimento, naturalmente isso dá espaço para o seu ser natural, que é pacífico, né? Sim, sim. É, né? E a carne ela tem essa coisa mais densa, mais pesada, mais material, né? Falando, mas a carne tem o papel dela, é muito claro, né? Tenho um amigo, né? Eu travei contato com muitas pessoas que estão, é engraçado, né? Tem as várias dimensões, tem as pessoas mais aterradas, né? Que vivem mais nesse mundo material, mais denso, e as pessoas que flutuam mais, né, mais aéreas, vamos falar assim, né, para simplificar. E aí, volta e meia você conhece, encontra uma pessoa mais aérea e tal, que tem mais dificuldade com o mundo e de aterrar, parece um balão voando, uma pipa voando, né? Até atendi um desses outro dia. Eu cheguei a falar para essa pessoa, eu falei, ó, para de meditar, para, você não precisa, para de meditar, para. E, e, e prescrevi para ele comer carne, para ele voltar, né, para ele aterrar, né, e ele já tinha falado isso para ele, e ele falou, meu, eu lembrei daquilo que você falou e tal, e comecei a comer carne e realmente me deixa mais aqui, eu fico mais em contato com as coisas, não saio voando mais tanto. Isso é real mesmo. É muito interessante. Os alimentos com gordura trazem também grounding, né? Essa sensação de que deve ficar na terra. É muito interessante isso. Eu queria que você E se a falasse da gente sua. olhar por outro lado, é gordura, proteína, tem caloria e pronto. Não, gente, não é possível, tem muito mais. Ó, a Cris está falando alguma coisa aqui. As tradições orientais nos convidam à autopercepção e autocuidado. Recentemente, a medicina chinesa me fez conhecer melhor meu corpo, meu ciclo, meus pensamentos, etc. Ótimo. Não sei quem falou. A Ah, foi a Cris, Cris. uma colega também. Perfeito. Muito legal. Eu queria que você falasse um pouco da sua experiência, do que você tem visto, né? O seu TCC, eu achei muito interessante, é, que fala exatamente disso e acho que precisa trazer esse despertar. Como é que você trabalha, né? Eu fico pensando, quem são as pessoas que te procuram? Até lembrando dessa fala dessa minha colega da dieta do tipo de sangue, né, que ela tratava quadros psiquiátricos com dieta. E isso vai começar a ser a corrente, porque a indústria farmacêutica está olhando para isso. Lógico que eles vão dar remédios, né, mas a gente sabe que é para fazer com comida. Perfeito. É exatamente essa via que eu trabalho, na verdade. Quem me procura são pessoas normalmente assim que já conhecem um pouco mais dessa área holística, vamos falar assim, né? E normalmente são pessoas que têm doenças crônicas
que elas já passaram pelo médico, elas já passaram por algum tratamento, já passaram por nutricionistas, e na maioria dos casos elas querem uma nova intervenção, assim, um novo tipo de cuidado, de repente assim, né, que esteja um pouco mais integrado para que elas possam se sentir bem, né? E aí, assim, eu faço a anamnese da medicina chinesa, que é igual todo acupunturista faz, ou seja, a gente vai levar pelo menos uma hora conversando, perguntando tudo sobre o que a pessoa está sentindo, estilo de vida e tudo mais. E a partir das informações que a pessoa me traz, eu consigo entender como é que está o organismo dela. Então, eu vou explicar por que ela está sentindo tais coisas que ela está se queixando, por exemplo, e que mais? E de repente, assim, o que ela está fazendo para contribuir muitas vezes com o desequilíbrio, com a doença, porque muitas vezes a pessoa não sabe o que ela está fazendo de errado e ela, infelizmente, está alimentando a doença. Então, esse é um ponto. E aí, a partir dessas informações, eu elaboro um conjunto de práticas terapêuticas, aliás, que envolvem a alimentação, que envolvem as fórmulas magistrais chinesas, o uso de chás, e todo um cuidado com a rotina também, para trazer mais qualidade de vida ao estilo de vida que ela está levando. E assim, aí as pessoas perguntam, mas isso é só em uma sessão? Não, é um tratamento, é um conjunto de sessões. Então, no mínimo 3 sessões para que a gente possa trabalhar junto. E o mais legal de tudo é que mesmo quando a pessoa ela acaba, ou se ela tem dificuldade, então se ela sai um pouquinho do ritmo, pelo menos ela ganhou autocuidado, ela ganhou essa consciência, essa percepção de como é que está funcionando o corpo, ela vai perceber se as extremidades estão mais frias ou se estão mais quentes, se ela está dormindo melhor, como é que está o aspecto da língua, urina, fezes, a questão da saciedade. Então, eu acho que o mais importante é a gente contribuir com o autocuidado, com o autoconhecimento, e é basicamente isso que eu faço, não é? E aí, depois, sendo nutricionista, eu vou poder prescrever de uma forma um pouco mais clara, né, o tratamento, mas com a dietoterapia a gente faz de uma forma geral. Mas as pessoas me perguntam muito isso. E eu trago muito essa questão dos 5 elementos também. Eu falo isso para todos os alunos. Tem que trazer a pessoa para os 5 elementos. Então, onde que a pessoa está entre madeira, fogo, terra, metal e água? Onde que está dentro daquilo tudo? E muitas vezes a personalidade da pessoa traz uma missão, um ensinamento para ela. E se ela não perceber esse ensinamento, muitas vezes ela começa a exaurir esse corpo e aí aquele órgão começa a sofrer. E muitas vezes, se ela tiver com algo muito mais avançado, só a alimentação pode ser pouco, é uma intervenção, mas aí, de repente, ela precisa de fórmulas ou de acupuntura, de outros tratamentos terapêuticos. É basicamente isso que eu faço. Mas quando a gente explica os 5 elementos, é muito legal, porque a pessoa se vê ali e fala, eu tô aqui, que legal. É bacana, né? É bacana. Essa história de 5 elementos é muito legal, né? Os chineses, eles foram muito precisos nisso, né? Nessa percepção das E é coisas, né? extremamente didático. Quando a gente explica ali as estações do ano, qualquer um entende, uma criança entende. É muito legal. É muito simples. E é isso, né? Retomando o que a gente falou na outra, né? Acho que a grande questão dessas outras abordagens, que no próprio interrogatório já traz isso, e eu como terapeuta trabalho dessa forma também, né? Psicoterapeuta. Tanto que eu falo que eu sou mais psicoterapeuta que psiquiatra. Remédio é uma coisa que eu uso lá quando faz necessário, mas não é o foco da minha abordagem. O quanto a gente vai jogando a pessoa para rever, né, esse interrogatório extenso, vai jogando a pessoa em contato com ela mesma. Ela, tipo, às vezes você vê a pessoa assim, nossa, mas eu não sei, nossa, eu nunca pensei, não, peraí, eu preciso pensar. Daí você olha assim, como assim você precisa pensar o que você faz, o que você come, quando que você come, o quanto você come, né? Como assim? Né? Assim, as pessoas estão no automático. E só isso já é, muitas vezes, o necessário
a- acho que a medicina chinesa também fala isso, mas é que agora eu estou mais voltado para esse lado. De novo, né, a Ayurveda ela fala que a alimentação é o tratamento, é o remédio. Né, a gente já falou isso também. Até porque se você olhar os remédios, por exemplo, fitoterapia é planta, é coisa que você poderia comer muitas vezes. Só que está numa formulação, uma dose maior, mais concentrado e tal. Mas o ideal é isso, né? Os chás, por exemplo, você deve usar bastante para equilibrar. Fitoterápico, você tem camomila fitoterápico, você tem chá de camomila. Estou falando da camomila que eu acabei de tomar um chazinho de camomila aqui. É, prescreveu chá para pessoa. Tinha um colega meu, acupunturista lá de São Paulo, que ele já estava usando só chás, ele já não usava mais fitoterapia, não usava mais extrato alcoólico, passava chá para as pessoas. Até porque vem a água também, que é muito bacana. Agora, uma pergunta aí para você, que é uma reflexão que eu faço. Essa é para a gente pensar junto, né, na verdade. O que é mais importante? O que a gente come, ou seja, a consciência que a gente tem para as escolhas do que a gente come, ou a consciência que se tem enquanto se come. Por que eu estou falando? Essa é complicada. Porque as pessoas estão na vida, né? Tem a ver com isso e comem. E, e quando você entra numa coisa dessa, e muitas vezes não sentem o gosto, comem qualquer coisa de qualquer jeito, enfim. E quando você entra numa coisa dessa, de olhar, de perceber, você para e se come de um outro jeito. É. Com certeza, você está extraindo mais daquele alimento. Lógico que a consciência que se tem enquanto se come vai levar a uma mudança natural do que se come. Mas o que será que é mais importante? Você já se perguntou isso? Eu vivo me perguntando isso. Isso é real, isso é o mindful eating, né? É muito importante esse estado, né? A gente olhar e ganhar essa percepção. E isso eu tenho visto assim nos atendimentos é o que há de mais difícil na vida das pessoas. É inacreditável, porque muitas vezes as pessoas têm consciência de que é bom, todo mundo sabe que, de repente, vegetais, frutas, legumes são importantes. Mas essa questão de sentar, se perceber, sentir o alimento, perceber o corpo, é um desafio enorme para as pessoas, porque além de a gente não ter sido ensinado quando era pequenininho, muitas vezes a pessoa está no automático. Então, ou então aqueles que, nossa, eu vejo muito assim, as pessoas querendo substituir o alimento por cápsula. E aí perde muito do time também, né? Perde paladar, nem sempre a gente tem aí uma interação positiva daquele nutriente com relação ao corpo da pessoa, conforme o padrão genético dela. Então, tem muitas variáveis dentro dessa história. Então, tem sim um grande valor a presença no ato de comer, sem sombra de dúvida. Sem sombra de dúvida. Muito, Que é muito isso importante. que você falou, né? É um negócio interessante que é isso, né? A indústria farmacêutica entrar nisso é legal e não é, né? Porque assim, você vai sair da caloria vazia, né, de um sanduíche desse tamanho que não tem nenhum nutriente, então a pessoa está obesa e desnutrida, para uma coisa assim, que seria ortomolecular, né? Eu já trabalhei com ortomolecular lá no passado, e hoje eu não acho que é uma abordagem legal. Também, Porque é óbvio que você não vai achar, né? Eu acho que talvez o motivo seja o mesmo, né? Nossa, eu tô. É o bodão de Noronha, é Eu isso? nem vi também quanta gente. É o bodão de Noronha, bodão rasta. É, porque assim, você pega e você vai se alimentar de cápsulas, é isso? E de novo, né, você perde. Então, a questão toda é o nutriente, a matéria. Não. De novo, a medicina chinesa vem para falar, né? Os 5 elementos já mostram isso, né? E a alimentação chinesa ela tem isso
dos 5 sabores, dos 5 cheiros, tudo, né? Toda a apresentação para alimentar todos os sentidos é muito maior do que isso. Você está se nutrindo em vários aspectos, todas as dimensões do seu corpo, não apenas a parte material. E aí fica muito pobre, se perde muito. É como se fôssemos máquinas, né? Brincando, aquele filme do Robocop, ou mesmo uma nutrição enteral ou parenteral, para manter o corpo. A gente tem clareza que uma nutrição enteral ou parenteral, aí depende da necessidade, é para nutrir o corpo. Não, perde-se todo um jogo, um outro prazer da vida mesmo. E o quanto isso é importante. E a própria questão de você ir escolher o seu alimento, a troca que se tem ali, preparar o seu alimento, ou um alimento preparado num ambiente agradável, com afeto, com carinho. Uma outra coisa que a gente pode falar, todo mundo tem clareza, e isso é uma coisa delicada no mundo hoje. As pessoas falam, me fala, quando a gente pega alguém que está muito mal, né, com a saúde muito debilitada, e fala, tem que rever a alimentação. Não, mas eu como bem. O que você come o quê? Legumes, verduras, frutas, tudo isso. Legal. Tá, mas que fruta que você come? Não estou nem falando se é manga, se é pera, se é banana. Mas onde você compra a sua fruta? No supermercado. Então, né? A questão da qualidade daquele alimento mesmo. O que você está colocando dentro do seu corpo? Como aquele alimento é cultivado? Em que solo? Se é um solo rico, se é um solo pobre? Em que circunstâncias? Se tem agrotóxicos ou não? Hoje a agricultura biodinâmica está ganhando muita força, a permacultura, vários tipos de agricultura mais ecológica mesmo, que preserva o meio ambiente, que não produz superalimentos no sentido do tamanho, mas que não tem nada ali dentro, né? Fala, comi uma fruta, mas, né, é a mesma coisa que nada. Então, esse diálogo, ele tem sim um impacto em todas as dimensões do humano, não só no físico. Eu brinco, né? Aí uma história pessoal também, que né, fazem atividade física, em geral para o corpo. E ao longo da minha trajetória, né, eu fui mudando a atividade física. Tinha uma época que eu fazia academia ainda, eu preferia fazer atividade física que mais funcional, né? Falava, musculação para mim é um exercício que não faz muito sentido. Você fica ali 5 minutos exercitando um músculo, quando você pode ficar 5 minutos trabalhando abdômen, tal, postura, equilíbrio, várias outras coisas. Então, em vez de trabalhar um músculo, trabalhar o corpo. Hoje eu já penso diferente. Bom, eu posso ficar 5 minutos trabalhando o meu corpo, meu espírito, minha respiração, yoga. Né? Fala, peraí, né? Tem muito mais coisa. Né? E é a mesma coisa. Né? A alimentação também vai ter isso. E a gente não se dá conta. Brincando, até o que eu falei a semana passada, daquela história do poema do Tao Te Ching, do vazio, as pessoas põem comida para dentro para preencher um vazio. Mas quanto elas põem para resolver um problema? Tô com fome, tem um problema, almoçar, que saco, podia ficar trabalhando e tal. Nossa, vai lá, põe comida, pronto, fiz, volto a trabalhar. É como se fosse um empecilho. É essencial, um dos tripés, né? O que a gente ganha dos pais, o Jin, está no Shen, né, no Rin, a alimentação, Pi, e a respiração, Fei. Né? Ou depois os outros dois sistemas é de circulação, né? O pro Shui e pro Ti. Enfim, no fim das contas é isso. Sim, os 3 tesouros. Né? São os 3 tesouros que a gente precisa preservar. Eu tenho até uma tatuagem de tanto que eu amo os 3 tesouros. Muito legal.
Uma coisa que é interessante que você está falando e que já aconteceu várias vezes assim com um paciente, eu até gravei um vídeo para o meu canal também, é essa questão da vitalidade, né? E aí tem um tema lá dos vídeos que é deficiência de sangue, falta de nutrientes ou de vitalidade. Porque também existe uma outra via, que aí, de repente, também acho que você pode concordar como psiquiatra, que é assim, muitas vezes as pessoas estão se alimentando bem, no geral, mas o que acontece, o espírito não está nutrido, o espírito não está feliz. E aí, aquela pessoa, ela também se sente mal, ela também não se sente nutrida, falta energia, falta vitalidade. E aí ela vai em vários profissionais e procura ajuda, sabe, incessante. Ah, uma dieta assim, e começa a achar que o alimento não funciona. Mas, na verdade, o espírito precisa ser nutrido. E muitas vezes eu pergunto assim, nossa, assim, a maioria das pessoas, o quanto você está feliz com a sua vida hoje? O quanto você realmente se sente preenchido? Dificilmente alguém responde assim com mais de 80%, sabe? É uma pena. Mas, no geral, as pessoas estão muito infelizes. E aí são duas questões, porque se elas estão infelizes, elas não estão fazendo aquilo que elas amam, elas não estão se sentindo preenchidas, aí elas podem ou encontrar na alimentação algo, né, aquela válvula de escape e desenvolverem compulsões alimentares, ou então aquele alimento que ela está comendo não está preenchendo o suficiente e ela ainda assim está desnutrida, sabe? Ela está com uma vitalidade. Isso acontece muito também. Uma coisa que eu tenho me dado conta, algumas situações, às vezes a pessoa chega deprimida, né? Sem vontade, desanimada. A gente que tem esse olhar já olha mais longe, né? Mas para o psiquiatra ou para o médico ocidental, ela vai, pega e dá remédio. E assim, a maior parte dos remédios por energia no corpo da pessoa, ele não vai dar a substância que está faltando, ele vai usar a maquinaria do corpo para aquilo funcionar melhor. Por exemplo, os próprios inibidores de recaptação de serotonina, eles não vão fazer o corpo produzir mais, ele vai usar a produção do corpo para fazer aquilo ter mais efeito. Então eu brinco, e algumas outras substâncias que eu brinco, né? A laranja está no bagaço, aí alguns remédios vão lá espremer o bagaço, então não vai dar muito certo. E muitas vezes você vê que a pessoa fica mais esgotada ainda. E não raro eu chego e olho para a pessoa e falo assim, então, está faltando energia para essa pessoa. Não adianta dar antidepressivo, vai piorar, vai consumir mais a pessoa. Né? Vai espremer mais o bagaço da laranja. Não tem de onde tirar suco aí. Né? Tem que. E aí o olhar da medicina chinesa, ela permite isso de você falar, olha, está faltando ding às vezes, essência. A pessoa ficou doente tanto tempo que consumiu ding, pôs tanto remédio para forçar ali que consumiu. Eu já vi isso acontecer. Olha, tem que. Aí você entra com o fitoterápico chinês, né? Mas a dieta seria o padrão ouro aí, né? Para a pessoa se manter. Ela vai ficar tomando as fórmulas magistrais chinesas para sempre. Ok, pode ser uma opção, mas tem que nutrir aquilo, né? Dar aquela energia, dar aquela substância até para o remédio fazer efeito. Senão não vai fazer. Né? Exatamente. Cada coisa tem o seu valor, né, doutor? Assim, o sono é importante, o descanso é importante, a alimentação, o uso de fórmulas, ou às vezes o uso de medicamentos também, em muitos casos, é necessário. Então, tem que ter aí a mente ampla, né, a mente aberta para ajudar as pessoas nesse sentido, assim, tanto da parte do profissional quanto da parte do paciente também, dele fazer aquilo que é necessário, se comprometer com a sua recuperação, com o seu bem-estar, que é essencial, né? Muito Sim. legal. Quanto mais ferramentas você tem na sua caixinha, mais situações você consegue resolver, né? E acho que cada ferramenta tem o seu uso. Né? É um jeito simples de falar, né? Se você só tem martelo, tudo que você vê na frente é prego. E aí você vai se deparar com um parafuso, você vai martelar o parafuso. Você precisa de uma chave de fenda ali, né? Não tem jeito. E acho que. E hoje eu me vejo muito assim, né?
Quanto mais ferramentas eu tenho, mais eu consigo ajudar. Lógico que tem um limite. E aí, né, brincando, já brinquei com você, com o Reiner e outros colegas, tantos. É por isso que, até com o Reiner falando de você, né? Olhei para ele e falei, que bom que ela estuda isso, né? Porque a gente precisa de alguém que faça isso, né? A partir da dieta. Assim, eu peguei seu livro, eu tento estudar, eu chego uma hora falando, não dá, não dá. Deixa eu ficar aqui no meu canto, na minha praia. Qualquer coisa tem a Andréa lá, tá tudo certo. Porque é isso, né? O conhecimento está tão amplo, está tão vasto, que uma pessoa só não dá conta. Eu fico pensando como é que aqueles caras lá atrás eles conseguiam, né? Porque eles faziam o que eu faço, o que você faz e o que mais umas duas ou três pessoas fazem, um cara só fazia. Né? Se a gente parar para pensar, o cara ia na consulta, ainda tem médico lá na China que faz isso, né? Ele fazia a formulação ali para a pessoa. E assim nasceram as fórmulas magistrais, né? Não é isso que a gente tem hoje, vai lá e compra pronto. O cara fazia para a pessoa, na hora ali. Toma isso. Um pouco disso, vai. Né? Além de prescrever dieta, atividade física, toda essa rotina. É muito curioso. E assim, chinês nem faz tanta pergunta, né? A gente faz bastante aqui no Ocidente, a gente tem uma troca, mas eles, com Eles poucas olham, palavras, que eles já estão ali entendendo, confuso, falando, meu Deus, como assim? eles olham, né? O jeito da pessoa. E essa acho que é a beleza da medicina chinesa, né? Ela consegue, ela dá os caminhos para decodificar e permite ler na compleição, na face, na fala, os sinais sutis. É que, assim, é complexo, mas ela dá as ferramentas, ela dá o caminho para você montar o quebra-cabeça inteiro. Exatamente. Nossa, muito bom, muito, muito legal mesmo. E acho que foi mesmo por conta dessa necessidade que eu fui um pouco mais até para a dietoterapia chinesa e não tanto para a acupuntura, embora minha formação inicial tenha sido acupuntura, né? Eu fui vendo, assim, na prática, tanto na minha vida quanto na vida dos pacientes, o quanto que a alimentação contribuía com o bem-estar e também com o tratamento, né? Acho que a saúde começa com a alimentação, não tem outro caminho. Olá, Constança. São Constança é minha cliente querida, quem? colombiana, a Constança. Entrou minha mãe aí também. E acho que são os três pilares, né? Os três tesouros. Um a gente recebe dos pais, não tem o que fazer. O que a gente pode fazer é cuidar dele, para não gastar muito. É a pilha que a gente tem para a vida. A hora que acabar, acabou. A respiração, que é super importante, que se a gente está falando de alimentação e as pessoas não se dão conta que é uma coisa que a pessoa faz conscientemente, ela vai, para e come, imagina a respiração, que é algo que acontece independente da nossa vontade, né? A gente sabe. Que é outro pilar essencial, que também tem um impacto tremendo na saúde mental, monstruoso. Eu brinco, né, que a vida acontece no ritmo da respiração. É como se a respiração fosse o nosso acelerador e o nosso freio. Se você respira mais rápido, ansiedade, a vida passa mais rápido. Você respira mais devagar, mais lento, o tempo muda. É uma loucura. Tem várias brincadeiras que dá para fazer com isso, né? Por A isso que mesma a coisa. meditação tem feito tanto sucesso entre as pessoas, porque ela faz você ganhar consciência da sua respiração, do seu corpo, e aí você consegue ter uma clareza da vida, das suas necessidades, que é fabulosa, né? Muito legal. Minha mãe avisando que É era uma meu grande pai. contribuição para a nossa saúde mental. E consciência, que a gente está falando da alimentação. Quer dizer, a consciência alimentar, ela é muito mais ampla do que a presença que você tá. E aí eu vou meio que responder a pergunta que eu fiz, né? O que é mais importante, o que se come ou a consciência que se tem ao se comer? É que são duas pernas, né? Uma coisa leva para outra.
se você pensa no que você come, você já está mais consciente ao comer. Se você está mais consciente ao comer, você vai pensar mais no que come. E vai se relacionar com a comida. Acho que isso que as pessoas não pensam. Tem um relacionamento ali. Você se relacionando com alguém que é agressivo, que briga, que grita, que bate, ou você preferiria se relacionar com alguém que é mais legal, mais maneiro, mais acolhedor? A comida tem isso. E a comida que a gente tem hoje disponível é essa comida que mais agressiva, que briga, que bate, que não sei o que lá, que seria a comida de supermercado, pela própria forma como ela é produzida, sejam vegetais ou animais. E aí, ter essa escolha de um alimento orgânico, produzido numa terra que é preservada, que é cuidada com carinho, que é tratada, né? A biodinâmica traz isso, a permacultura traz isso, hoje a agricultura familiar, as feirinhas de orgânico aqui em São José tem um monte de coisa, né? Tá brotando isso, que é muito legal, o movimento aqui, que você compra às vezes direto do produtor, tem cestas, então com certeza uma outra coisa que está rolando ali, é uma outra relação. Porque a gente vai colocar aquilo dentro da gente, aquilo vai fazer parte da gente. Acho que a pergunta é, o que você está colocando dentro de você? E talvez a grande questão desse nosso bate-papo aqui é lançar luz para o fato de que isso é muito mais amplo do que a questão do corpo físico, que é a mesma brincadeira da yoga. As pessoas acham que yoga é uma atividade física, né? É fazer postura, força, é asana, né? Postura. Não, é muito mais amplo que isso. Como eu falei na outra. Tem a respiração, tem a consciência, a parte espiritual para quem quiser. É muito mais amplo. A alimentação também. Na verdade, a vida, né, é mais ampla. E a gente não se dá conta. Então, Verdade. aquele alimento, dependendo da fonte que ele vem, é aquilo que ele vai trazer para você. Assim como aquilo que a gente faz, aquilo que a gente age, ou aquilo que a gente está, é o que traz para a gente, é a troca. Vai tender ao equilíbrio. Que equilíbrio você está buscando para você? E acho Exatamente. que me chama a atenção, que eu achei muito legal, né, o teu trabalho, e tanto do TCC quanto que você faz, e esse convite, é que a coisa tá tão clara que até a própria indústria farmacêutica já está se dando conta disso e olhando para isso, porque é inevitável. Porque a medicina, como ela se constitui aqui no Ocidente, ela é uma estrada sem saída, é uma rua sem saída, não tem para onde ir, não vai caminhar. Teve alguém aqui que falou É. bastante. O Gabriel. Boa noite, Ah, Gabriel. nosso fã número um. Tá em todas. Ele é ótimo. Está falando da relação sistêmica entre você e o comer, como ler e e o próprio comer em si. Que é aquela coisa, Isso, o comer e a comida. né? Uma Como, relação. como que se dá isso, né? Perfeito. Eu não sei o quanto que eu tenho de tempo aqui, eu queria É, comentar. Ah, eu acho que eu tenho um minuto só. Mas então eu vou vai. falar aqui rapidinho, uma coisa curiosa, porque assim, o meu TCC é sobre chá verde, né? Porque eu adoro chá verde, eu amo, tomo todos os dias. E o consumo de chá foi o que mais me chamou a atenção também quando eu fui para a China. Eu falei, meu, eles tomam muito chá, é uma coisa absurda. E aí eu fui pesquisar e assim, o chá verde, ele era super consumido até hoje, né, pelos monges budistas e taoístas. E, não, e eu ficava assim, nossa, mas como eles consumiam tanto e até hoje, né? Por que será? E aí eu comecei a pesquisar e vi que o chá verde ele tem um potencial muito grande na nossa cognição. E pesquisei agora, né, pro TCC, vários artigos científicos que comprovam isso. Ai, vai cair a live, mas a gente volta aqui rapidinho, porque eu só tenho 20 segundos. Mas eu fiquei pensando, como que um alimento que é consumido há séculos
nunca foi estudado assim de uma forma tão profunda. E só agora a gente tem os artigos. Vou começar aqui a parte 2 da nossa live de hoje, saúde mental e alimentação, com o psiquiatra e acupunturista, Dr. Eduardo Guarilha. Vamos esperar o pessoal chegar aqui novamente e a gente continua essa conversa. Boa noite, Constanza. Depois me conta se você tá bem. Estou com saudade de você. Cadê o doutor? Aí. Oi, Fábio. Oi, Cris. Ah, Cris, oi. A Lari entrou de novo. Ah, todo mundo entrando de novo. A gente agora está na parte 2, porque estávamos falando desse assunto interminável, que é a saúde e saúde mental e alimentação. Doutora, eu não estou te vendo. Mas me ouve? Aham, Ah, é aquela cena da câmera, é verdade, desculpe. tem que virar sua Pronto. câmera. Isso. Você conseguiu ouvir a minha última fala da primeira parte? Sim, sim. Eu acho que sim. Tudo bem. Então, e realmente assim, me chama muita atenção, né? Essa questão de, de que existem, de que os alimentos eles trazem um impacto para a nossa saúde, impacto positivo ou negativo, dependendo do alimento, e por que isso não era estudado ou compreendido? As pessoas faziam de uma forma intuitiva, mas agora a gente já pode ver através de várias pesquisas o quanto determinados alimentos têm efeito no nosso cérebro, no nosso comportamento, no nosso bem-estar. E é muito legal que isso esteja cada vez mais à tona, surgindo, tanto no campo da nutrição quanto no campo da psiquiatria também, né? Acho que pode contribuir Sim, sim. bastante. Eu não tenho a mínima dúvida. O importante não é muito os objetivos, né, disso estar vindo à tona. O importante é que está vindo à tona. E na medida que a corrente principal aqui do Ocidente olha para isso, as pessoas olham também, isso é muito bacana. Como a própria questão que você falou da meditação, né? Impressionante como meditação está na moda, né? Embora pegue mais o mindfulness, mas pouco importa. Está se falando É. disso. Eu falei, né? Quando você vê um hospital como Einstein tendo uma pós-graduação em terapias integrativas e complementares para médicos, nossa, e não médicos, isso é muito legal, porque é um hospital de referência, né? Quer dizer, uma coisa que eu fazia há 20 anos atrás, que tinha um preconceito, que era mal vista, né? Enfim, eu tenho história, né? Já fui da diretoria da Associação Brasileira de Medicina Complementar, né? Por isso que eu conheço tanta gente e tantas técnicas nessa história. Eu era um curumim no meio dos caciques, né? Era engraçado. Era muito novo em relação às pessoas, porque era tudo muito mais velho que eu, né? É mais velho até do que eu sou hoje, muitas vezes. Então, como a gente batalhava, como era difícil, não tinha muita regulamentação, e hoje se fala dessas coisas naturalmente, são aceitas, estão lá no Einstein, né, não tem mais problema. Como Não, use, mudou não na época, manifeste. né? Você conhece o Dr. Wu, né, do SEACA, né, quem não conhece, né, foi professor do meu professor de acupuntura, alguém que está há muito tempo e tudo que ele já passou, todas as brigas que ele teve, todos os desafios, as bandeiras que ele carregou e que ele defendeu, e que hoje são questões resolvidas, que naquela época não eram, né, que não se discute mais.
algumas questões que naquela época, assim, eram. Né? Então isso é muito bacana, essa mudança toda. Só, as pessoas só têm a ganhar. Exatamente. As perspectivas são boas, embora haja um caminho por aí, mas que bom, as coisas estão vindo, né? Muito legal. Isso que é importante. É. Ah, então tá bom. Eu acho que eu vou encerrar a nossa live. Adorei, a sua presença aqui, não só hoje, mas nos outros dias também, nas outras quintas-feiras. Muito legal. Super parabéns também pelo seu trabalho, pela sua visão ampla e integrativa, que eu acho que super contribui, tanto do seu, campo de trabalho quanto para os pacientes também. E eu queria que você pudesse deixar os seus contatos, quem gostou de você, quer, enfim, marcar sessão, consulta. Não sei se você atende só em São José ou em São Paulo. Sim, mudei para São José há 3 anos e meio. Eu ainda tenho consultório em São Paulo, mas estou diminuindo cada vez mais, indo 2 dias por mês lá, semana sim, semana não, às quartas-feiras. Estou focando aqui em São José, né? Estou investindo mais aqui, né? E buscando parcerias, né? Estou falando isso brincando aqui com o André, que a gente tem conversado aí nos bastidores e mais algumas outras pessoas, para trazer isso, essa integração entre os profissionais e entre as práticas também, que é muito bacana, importante para nós e para as pessoas e para o mundo. Bom, eu tenho a página no Facebook, né, que tenho, estou começando a desenvolver agora, pensando em site, eventualmente canal no YouTube, para essas falas que acho que são bacanas, agora eu consigo me estruturar para isso. O Instagram, que eu tô aqui, né, que eu gosto de postagens curtas e de reflexão, porque eu acabo não gostando muito de escrever, eu prefiro falar, por isso que live para mim eu acho bem legal, bem na medida. Então vocês podem me encontrar nas redes sociais, né, Dr. Eduardo Guarilha, e tenho consultório aqui em São José também. E esse é meu jeito de trabalhar, na verdade, não é muito diferente disso que foram essas 3 lives que nós fizemos. E assim, queria agradecer muito, André, pelo convite, adorei. Eu acho muito legal, eu gosto de falar. É legal ver o retorno das pessoas, que ajuda, que funciona, que eu consigo, que nós, né, conseguimos passar a mensagem e ela ser recebida e fazer sentido. E estou aberto, né? Quem quiser me procurar, me buscar, tirar dúvida, perguntar, vamos lá. Estou aqui para isso. Estamos para isso. E a Andrea também, eu estou aberto aí a mais convites e também, né, parcerias e vamos embora. Acho que tem muita coisa aí para acontecer pela frente. E obrigado. Muito bom. Obrigado a todos que Adorei. Você estiveram. tem um gatinho aí atrás? Ou é um cachorro? Na verdade, Não tô eu vendo. tenho 2 gatos e um cachorro. Que legal. Muito bom. Ah, então tá bom. Eu quero agradecer a participação de todo mundo que está assistindo. Querendo conhecer um pouquinho mais do trabalho, segue aqui o Terapia na Mesa. E também tenho 2 canais no YouTube, o Terapia na Mesa e outro canal chamado Dietoterapia Chinesa. E nos meus livros também você consegue bastante informação sobre isso. É isso. Obrigada, doutor. Muito boa noite, bom descanso e a gente se Para fala. nós. Tá bom. Até mais. Um Tchau, beijo tchau. para Boa todo noite. mundo. Um Tchau. abraço para todos. Tchau, tchau.